E como todos os meses, o programa traz em primeira mão uma conversa com os editores da revista Adventista que falam sobre a matéria de capa. No mês em que milhões de cristãos em todo o mundo celebram a Páscoa, o tema do sacrifício de Cristo em favor da humanidade é destaque na revista Adventista. A edição procura mostrar o significado da solução radical de Deus para resolver o problema do pecado e do sofrimento humano e mostra também como a mensagem do Calvário continua tendo um papel central na fé cristã. Olá a todos, a gente volta ao programa Revista Novo Tempo, hoje com a participação do pastor e jornalista Guilherme Silva. Guilherme é um dos editores de livros aqui da Casa Publicadora Brasileira. A gente tem a participação também do pastor e jornalista Wendel Lima, né, que é editor aqui da revista Adventista também. Bem, a gente comentou ali na introdução da matéria que a cruz tem um significado importantíssimo para a fé cristã, exerce um papel central. A cruz, sem dúvida, é o símbolo universal da fé cristã, né? Agora, tratar de um tema como esse é um grande desafio, né? Porque você tem vários ângulos para serem abordados, né? Então, eu queria entender, Guilherme, por que você, que perspectiva que você procurou imprimir, que rumo que você procurou dar para a matéria? Quando eu penso na cruz, eu penso na experiência de dor, de sofrimento e de rejeição enfrentada por Cristo naquele momento. E quando a gente encara essa realidade da cruz, isso diz respeito à vida de todas as pessoas. Todos passamos por dor, por sofrimento, por rejeição. E ao Jesus passar por isso, ele passou de uma maneira voluntária, ele não foi para lá obrigado. Tinha muitas pessoas com muitas causas, deram a vida por várias causas, mas apenas Cristo, ele tinha como causa dar a sua própria vida. Você teve milhares de crucifixões ali durante o primeiro século, né? Pessoas que foram executadas pelo Império Romano, né? Quer dizer, a morte de Cristo não foi simplesmente mais uma crucifixão, né? Então, você vê ali um evento único, um evento singular, mas ao mesmo tempo um evento que alcança a vida de todas as pessoas. Por isso que o exemplo de Cristo na cruz nos ajuda também a superar as nossas dores, os nossos sofrimentos, porque ele deu a solução definitiva, que é a solução para o pecado. Agora, Wendel, que aspecto que te chamou mais a atenção, como a gente disse, foram vários aqui, tem a questão do sofrimento, da solução de Deus para o pecado, o que mais te chamou a atenção, né? Sim, eu acho que, bom, a cruz sempre toca a gente falar sobre ela, pensar sobre ela, porque qualquer um que se considere um pecador, como realmente todos nós somos, né? De alguma maneira vai se encontrar lá na cruz. E eu acho que a cruz tem essa característica de ser um ponto de encontro da humanidade. Ali a gente encontra o pior da natureza humana, as piores experiências humanas são retratadas no que Cristo passou, mas também ali nós temos a melhor e as melhores soluções de Deus para os nossos desafios. Então, eu penso que o que fez daquela crucifixão ali em Jerusalém, né, fora de Jerusalém, naquele ano, no ano 31, talvez, como a profecia indica, quem estava sendo crucificado e por que estava sendo crucificado. Então, isso tornou aquela crucifixão um divisor de águas da história, entre antes de Jesus e depois de Jesus. Queria que você comentasse um pouquinho também, Guilherme, como é que você procurou mostrar a questão da solução de Deus para o problema do sofrimento, né? Talvez alguém possa questionar, mas se Deus resolveu na cruz a questão do sofrimento humano, por que a gente continua sofrendo, né? A gente precisa considerar que a solução de Deus para o problema do pecado não é uma solução imediata, ela é uma solução definitiva, mas não acontece agora. Então a gente precisa ver que Jesus ele não se desviou dos problemas. Ele encarou cada problema, cada dificuldade, e ele encarou o maior de todos os problemas, o maior de todos os sofrimentos que foi a cruz. Ele não se desviou desse sofrimento. E ao ele atravessar o caminho da dor, ele venceu a dor. E ele nos dá essa vitória e nos ensina também a atravessar esse caminho com mais dignidade e com mais força. Agora, vocês acham que 2000 anos depois, né, do sacrifício de Cristo, talvez as pessoas entendam ainda de maneira parcial, limitada, o significado real, né, a plenitude daquilo que Cristo realmente fez na cruz?
No primeiro século já era um desafio, né? 1 Coríntios capítulo 1, verso 23, o apóstolo Paulo diz que a cruz já era objeto de escândalo para os judeus e loucura para os gentios, aqueles de formação greco-romana. Então, eu creio que ela continua sendo isso ainda, Márcio, porque a cruz desafia-nos a gente olhar para nós mesmos, né? E a reconhecermos nossa responsabilidade. Aí a gente pode pensar, mas que responsabilidade eu tenho com um ato que foi cometido há 2000 anos, a 10.000 quilômetros de distância daqui, com responsabilidade em parte do povo judeu, de Anás, Caifás, Pilatos, os soldados romanos, Judas, aquele que entregou Jesus. Mas, na verdade, atrás da atitude de cada uma dessas pessoas está a atitude da humanidade. Foram atitudes muito humanas, né? Atitudes de covardia, atitudes de medo e outras mais, inveja, ganância. E tudo isso, assim como o sofrimento e a dor, como o Guilherme pontuou, também representam as nossas atitudes como pecadores. E o que Cristo estava fazendo ali era exatamente proporcionar uma solução, uma resposta para isso. Por que a cruz continua sendo difícil hoje de ser entendida e ser praticada? É porque ela aponta para esses aspectos da dor e do sofrimento, mas ela também aponta para a atitude de Cristo de renúncia e de morte, para o próprio eu. Agora, Guilherme, você procura mostrar também a importância de a gente se aproximar da cruz, de a gente tentar olhar para a cruz não só com uma atitude de admiração, né, por aquilo que Cristo fez, e talvez até para muitas pessoas Cristo seja simplesmente um personagem admirável na história, um mártir, né? Mas por que é importante a gente olhar para a cruz com um espírito de confissão, né? A cruz nos desafia a confessar realmente a Deus os nossos erros, os nossos pecados e receber da cruz os méritos que vêm só de Jesus e de nenhum outro lugar. Então esse é o desafio que a cruz nos coloca a cada dia, a gente olhar para dentro e a gente passar a reconhecer aquilo que há de mal dentro de nós. Isso não é algo fácil, exige realmente renúncia, morte do eu, e é o único caminho que a gente pode trilhar para conseguir seguir a Jesus nessa terra. Bom, é uma pena, mas o tempo não permite a gente avançar aqui. A gente vai deixar para o leitor descobrir outras questões, né, que a edição procura responder, além da matéria de capa, há outras editorias da revista que acabam entrando também nesse tema, né? E a gente quer agradecer a participação de vocês, né? Primeiramente, o Guilherme, o Wendel e a você, é claro, que nos acompanhou até aqui. Nós queremos, inclusive, antecipar aqui também o tema que será abordado na nossa próxima participação. A matéria de capa do mês de maio vai tratar sobre novas descobertas no mundo da arqueologia bíblica, e quem está produzindo essa matéria é o Dr. Rodrigo Silva, que voltou, aliás, a apresentar o programa Evidências. A gente agradece pela sua audiência, desejo um bom fim de semana para vocês. Até nosso próximo encontro.